Storani, vamos falar de duas operações que você me disse que marcaram a sua carreira, né? Uma no Jacarezinho, que houve. O que te marcou nessa operação do Jacarezinho em relação aos professores? Tá, Como é que foi a operação? Como é que foi o vários teu dia? colegas que aqui tiveram, as operações de enfrentamentos, enfim, amigo, o enfrentamento era rotina para a gente no batalhão de operações especiais. Então não gostaria de falar de rotina. Mas vou falar de duas situações que marcaram minha vida e marcam até hoje, que me levam à reflexão. Foi 95, então 96, dois professores numa Towner, ali na Álvaro de Azevedo, próximo ali ao Jacarezinho. Houve uma tentativa de assalto, os traficantes precisavam de um carro rápido, foram assaltar, mataram os dois professores. Né? E eu estava indo para o BOPE, quando noticiou isso, eu falei, bom, cara, Jacarezinho, uma situação de vulto desse, o BOPE vai atuar. Eu já cheguei lá, ordem de mobilizar a equipe, foi mobilizada a equipe Alfa, e operações de alto risco da Alfa eu comandava, então fui determinado que ser o comandante daquela operação. Foi uma operação de ocupação que durou uma semana inicialmente, depois durou 2 semanas, verão do Rio de Janeiro, nós estamos falando de calor aí de 42, 40, sensação térmica de mais de 50, junto com operação em conjunto com o 3º Batalhão, é sempre uma preocupação para o BOPE operar em conjunto. Não desconfiança dos companheiros lá, mas os companheiros, qualquer coisa que mexe, principalmente quando nós estamos falando de uma comunidade vertical, está lá em cima alguém se mexendo, está com um fuzil, atira, mas é um policial do BOPE que está lá em patrulha. Enfim, já aconteceu isso antes. O não vai subir ninguém é a preocupação que a equipe tem de subir alguém e o mais emocionado acabar cometendo um disparo acidental e vindo ferir, como já aconteceu em operações do BOPE. Tá? Policiais atingidos por tiros de companheiros de outros batalhões. Enfim, então fomos lá para operar. E ficamos ali uma semana operando, chegava 6 horas da manhã, saía às 18, às vezes operações difíceis, era sempre evitável, mas equipes ficavam lá à noite para identificar lá os criminosos, prender os criminosos, e começamos a receber informações da comunidade, isso é muito comum. Tá? Tem arma em tal lugar, aí começamos a fazer pequenas apreensões. Muitas das vezes isso é dado até pelo traficante para, cara, aprende, vai embora daqui, pelo amor de Deus. Tá? Então você vê muito disso. Aí chegou uma informação interessante para nós, que um local, no final do Jacarezinho, se eu não me engano o nome era Morro do Azul ou Azul, que na verdade o Jacarezinho, embora seja plano, mas no final ele tinha uma elevação e tinha uma estrutura de casas nessa elevação. Aí embaixo de uma casa, no Azul, tem um buraco onde esconde drogas e armas. Aí chegaram 2 informações dessa natureza. Bom, cara, vamos checar. Toda informação a gente checa. Montei uma patrulha. Inclusive, essa patrulha estava um grande amigo, o Renê, que veio a ser comandante do BOPE. Depois ele veio a ser comandante do COI, Comando de Operações Especiais. E fomos para o local. Aí chegamos, foram 2 patrulhas, na verdade, 2 patrulhas que chegaram lá. E vimos o buraco, a casa, um sol, uma canícula, um calor desgraçado. Pô, nada, ficamos lá esperando nada, nenhum movimento. Decidimos, vamos invadir. Era um buraco, tipo assim, uma caverna embaixo de um barranco, e tinha uma subida aqui e a casa aqui em cima. Então, alguma coisa ali. Aí tem uma técnica que a gente usa para entrar, fecha o olho antes de entrar, abre lá dentro, porque era muito escuro. Aí entramos. Ao entrar, a gente imediatamente varreu. Aí tinha um fogo assim no final. Depois a gente viu que era um fogareiro. E esse fogareiro, aí a vista adaptou, a gente viu as silhuetas dentro do buraco. Tinha gente lá. Um buraco do tamanho dessa sala aqui, mais ou menos. Talvez um pouco maior. Aí a gente, parado, aí quando começou a olhar, viu que era uma mulher. Uma mulher com uma criança no colo. Aí ela estava com uma coisa na mão, que era uma colher de madeira. A gente começou a olhar. Aí tinha um fogareiro, era tipo uma sopa que estava sendo feita. Só que tinha um cheiro muito ruim dentro da estrutura. Aí a gente começou a olhar, aí viu que descia o esgoto da casa de cima por um buraco e fazia um caminho assim no chão e que saía pelo buraco, um cheiro de excremento, de urina, enfim, insuportável ali dentro. Aí vimos que tinha um grupo de caixotes assim, que tinha uma criança em cima do caixote e que ficou olhando para a gente. E no chão uma criança brincava com um brinquedo improvisado ali, que começou a olhar aquilo, aí tipo, olhou. Nada, não tinha nada. Aquilo era uma estratégia para a gente ir lá e de repente
Deus me livre e guarde, numa ação equivocada, por morte de alguém. Essa senhora muito mal vestida, as crianças muito mal vestidas, aí a luz iluminava melhor, a gente guardava a visão interpretada, vindo, aí lanterna, criança muito suja, gente. Aí, olha, senhora, me desculpe, tá? Com licença, me desculpa, aí fomos saindo. Aí quando nós saímos, aí um silêncio na equipe. Né? Aí eu me lembro, a gente estava saindo, continuamos a patrulha, vamos retornar ao patrulhamento. Aí o Renê, né? Renê Tenente, ou capitão, ele fala o seguinte atrás de mim. Pô, estamos no século XX, né? Anos 90, né? Estamos no século XX, né? O 01. Aí eu, sim. Ainda tem seres humanos que vivem em cavernas. Ele fez esse comentário, mas um comentário assim pesaroso, né? Aí, será que a gente tem responsabilidade sobre isso? Não como policial, mas como seres humanos. Né? Aí aquilo me tocou. Aí ninguém falou nada sobre aquilo. Cara, saí do BOP, enfim, quando eu voltei, o Renê, comandante do BOP, já tenente-coronel, voltei conversando. Aí o Renê, 01, você sabe que tem uma operação que eu nunca sai da minha cabeça, Jacarezinho. Falei, Renê, aí a pergunta que a gente deve fazer, cara, será que nós não temos responsabilidade sobre isso? De ver aquelas crianças naquela situação, o que aquelas crianças sempre me passou na cabeça? O que aquelas crianças se tornaram? Essa era a minha preocupação. Vivia daquele modo, condição subhumana, sem dúvida nenhuma, o que aquelas crianças se tornaram? E não fazer nada, isso me incomodou, porque a gente estava fazendo nosso trabalho de polícia. Era a nossa responsabilidade? Não tem nenhum protocolo que determine, mas a nossa responsabilidade como seres humanos. Então aquilo me incomodou muito. Esse foi um fato. O segundo foi uma operação na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, né? É uma das comunidades ali, e que era, na época, nos anos 90, havia muito sequestro. Mas a informação que a gente recebeu, que o BOP foi acionado para atuar, era uma ocorrência de drogas e armas escondidas em determinado local, que era uma boca de fundo. Chegamos lá e encontramos tudo, inclusive o dono da boca, enfim. Mas quando a gente foi vasculhar a casa onde funcionava a boca, encontramos uma menina, uma adolescente, eu vou dizer 16, 17 anos. Bem vestida, né? Branco, que chamou a atenção também, cara, porra. E bem vestida, não é daqui da comunidade. Subiu o morro. Estava caída. Aí, pô, o primeiro atendimento ali, o que está acontecendo? Achamos até que fosse sequestro? Não. A menina estava drogada. Aí fui no dono da boca, vem cá. Essa menina, o que está fazendo aqui, cara? Não, vem de vez em quando aqui, compra a droga, usa e fica por aí. E quando não tem dinheiro, aí o senhor sabe, né, meu chefe? Todo mundo, cara preso, levamos a menina. E é interessante que nós chegamos no asfalto, embaixo, onde estavam as viaturas, e lógico que teve uma comoção de imprensa, mas evitamos passar com a menina. Um colega foi conduzindo ela para não aparecer nas câmeras. Mas eu vi, os pais da menina estavam lá embaixo, já sabiam. Ela já era quanto mais nesse tipo de comportamento. Aí eu vi a mãe abraçando a menina e o pai do lado. Rafa, interessante, né, cara? Eu vi assim a cara de fracasso dos pais. Aquela sensação de fracassei, como pai, como mãe. Essa sensação que eu tive quando olhei. Aí eu fui conversar com eles rapidamente. Falei, olha, aconteceu isso, encontramos isso, está aqui ela. Ela tem que ir a corpo de delito. Tem que saber. Aí a mãe resistindo, falou, senhora, infelizmente vai ter que ir a corpo de delito. Tá? Faz parte da ocorrência agora, sinto muito. O pai não falava nada. A mãe querendo contar, o pai não falava nada. E ao terminar essa ocorrência, que foi conduzida, né? Uma viatura nossa conduziu, enfim. Aí uma coisa que ficava na minha cabeça, cara. Eu não posso fracassar com os meus filhos. Isso não sai da minha cabeça. Então ali estava o produto de uma educação familiar que fracassou em orientar uma filha, um filho, que poderia ser um menino também, em relação à questão do uso e abuso de drogas, um exemplo. Por isso que eu tenho uma posição em relação a isso,
né? Eu sou contra a liberação das drogas por conta disso. Primeiro que nós não temos o nível de discernimento necessário como sociedade, não nós, não a sociedade como um todo, de saber o mal que isso faz. Por isso que a gente não vê mais campanha, não vê mais campanha preventiva de prevenção ao uso de drogas. Não tem mais isso. Não. Não tem mais. Não tem mais campanhas preventivas sobre prevenção contra DST. E quando você previne DST, você está prevenindo também gravidez precoce, como a gente vê em comunidade, e que é muito comum, é uma realidade da comunidade. Aí a solução é libera as drogas, a solução é libera o aborto. Cara, isso é uma coisa absurda. Eu, como tenho a vida como um valor, por isso que eu sou contra a pena de morte, eu sou contra o aborto. Porque a minha premissa é a preservação da vida. Então sou contra a pena de morte, porque por mais que um filho da puta tenha feito o que fez, amigo, porra, extinção da vida dele, isso é muito fácil para ele, porra. Não, deixa ele pagar a pena dele. Mas você não pode tirar a criança do ventre de uma mãe, pelo amor de Deus, cara. A lei já prevê as exceções, em casos excepcionais. Mas dá o direito a isso, cara. Então eu tenho essas posições, não acho posições conservadoras. Eu acho posições coerentes com valores. Vida, por exemplo.